Olá, amigos e amigas, sou o Dr. Ranieri, militar da Reserva do Exército Brasileiro, professor e profissional de saúde. Eu espero que você entenda o meu posicionamento ao chamar para uma discussão sobre o que está sendo feito e dito pela mídia e pelos governantes sobre como enfrentar o coronavírus. Ouça antes de criticar e, se você for criticar, direito seu, faça com dados técnicos de preferência. Serei responsável no que pretendo dizer a você. E talvez você que não me conhece, e entende que determinadas proposições devam ser feitas por quem detém razoável conhecimento, não é por questão de vaidade, mas eu quero esclarecer a você que para construir a minha carreira de estudos eu passei por 8 grandes universidades. Do ponto de vista acadêmico, eu acredito estar preparado para pensar com um certo grau de acerto através de questionamentos estatísticos. Atualmente estou doutorando em Ciência Política e Educação. Por favor, não saia daí, porque o que temos para pensar juntos é importante, decisivo para as nossas vidas, para a nossa cidade e para o Brasil. Se você está com medo, indeciso ou caminhando, seguindo recomendações publicadas e ditadas por autoridades políticas, sem pensar, fica aí e vamos reavaliar. Eu gostaria de propor uma discussão para tentar raciocinar um pouco mais profundamente nessa questão de como enfrentar a pandemia, avaliando o que estamos fazendo, as consequências imediatas a médio e longo prazo. Eu gostaria de medir os resultados em função das variáveis estatísticas que já temos disponíveis. Tenha paciência, ajude a pensar, module aí a sua energia de modo positivo para que alcancemos uma maior lucidez e coragem para entender esse momento de suposta crise. Eu quero questionar as autoridades públicas. Com base em quais evidências podemos medir os resultados, os impactos negativos e positivos aplicando o isolamento social, uma vez que estamos obrigados a cumprir por força de decretos? Quais seriam os impactos negativos e positivos suspendendo o isolamento social e encarando o vírus, já que está disseminado pelo mundo? Vamos tentar responder as perguntas utilizando como referência os dados disponíveis, especialmente as taxas de letalidade observadas e coletadas a partir do final de 2019. Seria possível e seguro construir um modelo matemático, prever resultados? A resposta é sim, é possível. Nós temos que chegar a uma conclusão mínima se o que nós estamos fazendo é bom ou ruim, sobre todos os aspectos importantes que deveriam ser considerados para um país e para uma sociedade, e até agora eu não vi ninguém fazer isso de modo conclusivo. Nós iremos perder vidas com o coronavírus? Sim, vamos perder. Infelizmente, sim. Também perderemos outras vidas por outros fatores e ninguém está olhando para isso, apenas para o vírus. Então, se salvarmos vidas evitando o coronavírus, que outras consequências, que outros segmentos estariam sendo afetados? Qual o tempo de recuperação desses danos que serão causados, por exemplo, nos empregos, na renda, o colapso da economia? Alguém pensou e comparou o custo de nossas decisões tomadas por medo, por ignorar uma corajosa tomada de decisão com base em dados estatísticos? Me parece que não. Existe um fator envolvido muito grave, que é o medo dos políticos, o medo da decisão política, e vamos avaliar isso. Se você julga que o isolamento é a única ferramenta disponível, você está disposto a arcar depois, sem reclamar, as consequências que virão pelo isolamento social e a paralisia da atividade econômica? Você já pensou nisso? Seria possível criar um modelo intermediário que protegesse as pessoas mais sujeitas ao risco do contágio e óbito e permitir que as pessoas com menor risco pudessem manter funcionando a vida e o país? Nós temos um problema a enfrentar e adotamos como solução algo que eu questiono aqui, o benefício esperado. Presumo que os políticos estão olhando apenas para o relativo benefício da medida sem contabilizar o real custo. Aos gestores públicos eu pergunto: quais foram os critérios técnicos, matemáticos, estatísticos utilizados? Qual é a fundamentação científica? Com base no que estamos decidindo paralisar um país, inclusive as pessoas de baixo risco? Que resultados esperamos dessa imposição? Que ganhos teremos e quais as perdas teremos que suportar no futuro? Ainda dá tempo para discutir o assunto e, quem sabe, rever nossas decisões. Estou preparando você com perguntas para a discussão que virá em seguida. Nesse momento, o planeta passa aí por uma grande disputa geopolítica e comercial que afeta a todos nós.
E no Brasil existe uma clara competição pelo poder, caminhando junto com a pandemia. A mídia está sendo usada como mola propulsora disso e nós estamos com medo, dominados, fazendo tudo sem questionar nada. Existem forças gigantes políticas atuando no sentido de paralisar a economia, que terá consequências gravíssimas para todos, afetando especialmente os mais pobres. O vírus será um mero detalhe futuramente. E a pergunta que vale ser respondida é a seguinte: com base nas observações estatísticas mundo afora, qual de fato é o grau de risco que esse vírus impõe para a sociedade? Risco real. Se não houvesse imprensa, internet, nem governo, o que nós teríamos feito? Vamos analisar os dados já conhecidos? De cada pessoa, de cada 100 pessoas, na verdade, afetadas pelo vírus, 90% não vai acontecer nada. Nas idades mais avançadas, nós temos aí uma elevação dessa taxa de mortalidade. Mas não é uma exclusividade do coronavírus. Nós estamos focados nisso, esquecendo outras doenças que matam muito mais. Nós convivemos com dezenas de enfermidades. Então veja os dados estatísticos, né? De 0 a 9 anos, a taxa de mortalidade é 0. Dos 10 aos 40, a taxa é de 0,2%. E pode ter outros fatores ainda associados aí. Não dá para dizer que é exclusividade do vírus chinês. Então, de 0 a 40 anos, mundo afora, estatisticamente, nada significativo aconteceu sob o ponto de vista que obrigasse a sociedade a adotar medidas restritivas para essa faixa etária. Ok, tem o contágio com outras faixas, pela convivência, temos que pensar nisso também. Então, uma decisão tão importante deveria ser tomada com base em dados que pudessem prever os resultados. Nós já temos os dados coletados, são suficientes para saber e prever o que vai acontecer, o que acontece em cada faixa etária e as prováveis consequências. Então, me parece que alguns governos estão preocupados em preservar a sua saúde política. E eu vejo o presidente, um dos poucos, arriscando o seu capital político. Eu estou com ele, não por uma preferência, você sabe disso, mas pela observação dos dados científicos e estatísticos. Nós precisamos fazer uma leitura mais profunda, confrontar nossas decisões, interpretar os sinais visíveis, mas especialmente avaliar os efeitos colaterais futuros que estamos desconsiderando. Estamos cometendo suicídio econômico coletivo, que também trará grande número de mortos por medo de encarar a realidade, encarar nossos medos, colaborando sem perceber com decisões de políticos que estão apenas protegendo as suas carreiras. Vamos conhecer alguns números reais, que são as variáveis seguras para balizar o nosso pensamento. Eu quero apresentar os dados históricos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, da Organização Mundial da Saúde. Letalidade do coronavírus por faixa etária. De 0 a 9 anos, 0%. De 10 a 39 anos, 0,2%. E nós temos aí 61% da população brasileira. De 40 a 49, 0,4%. De 50 a 59 anos, 1,3%. Depois eu coloco um gráfico para você aí, tá? De 60 a 69, 3,6%. E de 70 a 79 anos, 8%. E acima de 80 anos, a taxa de letalidade é de 14,8%. E nós temos aí 1,8% da nossa população nessa faixa. Os fatores que aumentam o risco associados ao coronavírus, né, o vírus chinês, são as doenças cardiovasculares, o diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão, ter mais de 80 anos e câncer e outras doenças associadas. Então, os dados globais que eu coletei hoje, dia 22 de março, indicavam o seguinte: arredondados os números, 307 mil casos de contágio e o número de óbitos de 13 mil, aproximados, tá? Eu vou colocar depois na tela. Representa uma taxa média global de 4%. A China teve 1,22% de óbitos nos casos infectados. A Itália teve uma taxa de 9%. Os Estados Unidos, uma taxa de 1,26%, semelhante à da China. Então, Ranieri, a Itália, por que a Itália parou? Porque o perfil da população italiana, 21% dela, está na faixa de maior risco. E nós temos apenas 1,8% da nossa população aí. 75% dos brasileiros é de baixíssimo risco de letalidade. Ranieri, Alemanha e Espanha parou, Paraguai parou, Argentina parou. Argumento fortíssimo, os Estados Unidos estão parando. E por que eu deveria dar ouvido aos seus argumentos? Deve dar ouvidos porque os dados estatísticos que indicam risco próximo de zero para as faixas etárias de 0 a 39 anos no Brasil alcançam 61,2% da população. Estamos falando de quase 130 milhões de brasileiros.
risco próximo de zero, 75% da população com risco abaixo de 1%. Isso significa 160 milhões de pessoas. E os Estados Unidos, uma nação desenvolvida, né? Donald Trump fechou as fronteiras da maior economia do mundo com uma taxa de letalidade de 1,26% por lá. Meu amigo, lá é ano eleitoral. E quer queira, quer não, ele levaria toda a culpa pelas mortes, inclusive as inevitáveis, que ocorrerão com ou sem decretos restritivos. Estamos nos impondo restrição total, fecha tudo, para tudo, porque os políticos não querem que a imagem de governante seja afetada ou responsabilizada por mortes ocorridas pela incapacidade de atendimento do sistema de saúde. Você viu algum político dizer que durante essa crise ele vai recusar o salário, ou vai doar o salário? O setor público está garantido e você ainda irá pagar o salário dele antes de compor o seu, porque os impostos vêm antes. Não esqueça disso. Então haverá mortes por coronavírus, com ou sem paralisação do país. Nós temos milhares de casos de dengue acontecendo embaixo do nosso nariz, que matam também, e aceitamos. Nem se fala mais da dengue. Outro fator que os políticos escondem é a incapacidade de atendimento do sistema público de saúde, que não foi projetado para atender grandes volumes ao mesmo tempo e revela a incapacidade de atendimento do sistema. Revelar, né, essa incapacidade deixaria o político vulnerável, deixaria exposto, sujeito a críticas. Então, muitas dessas decisões estão sendo tomadas, eu acho, como forma de esconder a fragilidade do sistema público. Preservar a vida dos seus entes queridos, me parece que não é o principal objetivo. Você sabe o risco que corre, calcula seu risco. Então, é uma decisão gerencial de políticos transferindo um custo gigantesco para a sociedade, paralisando a atividade pública e econômica privada para salvar seus cargos e suas carreiras políticas. Não estão preocupados apenas com a saúde pública. Esta é uma consequência de governantes que permitiram a corrupção nas últimas décadas, que sangraram as finanças públicas, quando deveria tê-las utilizado para a melhoria dos serviços públicos e permitiria agora uma adequada atenção aos casos que estão acontecendo. Os políticos e a imprensa estão nos apavorando, dizem em coletivas que estão fazendo tudo ao seu alcance para salvar a vida dos brasileiros e evitar o contágio pelo coronavírus. É mentira. Os motivos são outros e as estatísticas são reais. 85% dos brasileiros teriam um risco médio baixíssimo, mesmo comparado com outras enfermidades. O mal político é o vírus que deveria ser combatido agora. Assisti um ex-presidente condenado fazendo jogo de palavras numa live para criticar o governo atual como se não tivesse nenhuma responsabilidade no quadro caótico de estrutura de atendimento de saúde pública no Brasil. Temos adversários do Brasil fazendo críticas ao governo, que está sendo coagido pela mídia, que está sendo emparedado por você nas redes sociais, quando na verdade deveríamos olhar para dados estatísticos e tomar decisões técnicas e prever o nosso futuro e os resultados que queremos enquanto a pandemia ocorre, com ou sem a nossa concordância. Estamos testemunhando aí governos e políticos estaduais e municipais sacrificando nossa economia, matando a prestação de serviço, liquidando o comércio, matando o emprego e a renda a curto, médio e longo prazo, para não se mostrarem sujos e pelados em ano eleitoral. Algum preço pagaremos, mas acho que esse caminho merece ser reavaliado com base em evidências científicas existentes. O vírus é um problema? Sim, mas o desemprego, a fome, as drogas, a dengue, a pneumonia, os homicídios, os feminicídios deixaram de ser mortes importantes por conta do vírus chinês? Não. Bolsa de valores caindo, dólar subindo, empresas fechando, convulsão social à vista. Isso pode trazer muitos óbitos, talvez maiores que a pandemia. E a fome e o desemprego no seio da família podem durar anos e interferir na vida de mais de uma geração, podem causar mortes. E essas perdas futuras não são importantes? Essa histeria para preservar a imagem dos políticos, eu quero uma segunda opinião, com base na estatística incontestável. Nesse momento, os políticos são os únicos que estão de fato salvando suas carreiras e salários, e os demais brasileiros, estes perderão quase tudo, inclusive vidas, por todos esses fatores estatísticos que estão sendo deliberadamente ignorados. Pensa aí. Faz as contas, calcula e me prove que isso que estamos fazendo tem o menor custo e o melhor resultado. Se isso for verdade, eu aceito. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até a próxima.